O Nate aborda essa garota e pergunta se está tudo bem com ela, mas ela pede desculpas e já vai dizendo que não está interessada. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido, mas ela diz que está no telefone. Ele fala que está perdido e pergunta se ela pode ajudar. Então ela fala que ela não quer ser incomodada. Ele pergunta se pelo menos ele não pode ter 2 minutos do tempo dela. E como ele fala para ela que precisa de uma localização, ela pergunta onde seria esse lugar. E quando ele diz o lugar, ela pergunta por que ele não usa o telefone. Mas ele diz para ela que o telefone dele está com a bateria descarregada. Ela fala que acha que viu o telefone dele ligado. Ele fala para ela que realmente o telefone dele está descarregado. Então ela pede desculpas, mas fala para ele que agora ela está ocupada. O Nate fala que ele tá achando que ela resolveu mudar de ideia. E ela vai se aproximando e pergunta se o carro é dele. Ele fala que sim e pergunta por quê. Então ela diz que vai mostrar o lugar para ele. Então ele pede para ela dar a volta para ele falar com ela. Então ele pergunta para onde ela estava indo, e ela encerra a ligação com a amiga dela no telefone e diz para ele que ela está indo para o trabalho. Ele fala que entendeu e pergunta para ela que hora que ela pega no trabalho. Ela fala que o trabalho dela tem um horário flexível e em seguida diz que ele tem um carro legal. Ele agradece e em seguida diz que já ele gostou da roupa dela. Então ele pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que não, então ele pergunta se ele pode pegar o número dela. E ela responde dizendo que claro que sim. Então ele fala que vai abrir o jogo para ela e diz que na verdade ele não queria nenhuma informação e sim poder conhecê-la. Ela diz para ele que foi uma desculpa muito ruim porque o telefone dele estava ligado. E como ela volta a falar do carro dele novamente, ele pergunta se ela já andou de Ferrari. E como ela diz que não, ele fala que vai abrir a porta do carro porque hoje vai ser a primeira vez dela. Ele pergunta se ela é dali mesmo da cidade, mas ela diz pra ele que ela é de Nova York. E dentro do carro, no meio da conversa, o Nate fala que o carro é alugado. E como ao saber disso, ela muda completamente e começa a querer desistir de sair com ele. Ele fala que o carro é dele e que só disse isso pra ver se pra ela ia fazer alguma diferença. E pelo que ele percebeu, pra ela faz diferença e que ele não tem nenhuma dúvida que ela é uma interesseira. Então ela diz pra ele que ela não é interesseira. Já ele pede por gentileza pra ela sair do carro dele. Ela fala que não quer mais perder o tempo dela com uma pessoa como ele e diz novamente que ela não é interesseira. E ele termina dizendo pra ela ter uma ótima caminhada. O Nate vai caminhando na direção dessa garota e fala que ela é muito linda. Ele começa perguntando se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo bem e pergunta se com ele também. Ele fala que está ótimo e pergunta para onde ela está indo. Então ela fala para ele que está indo almoçar logo ali na esquina. Ele pergunta se é um bom lugar para comer. Ela fala que é um ótimo lugar e que ela sempre costuma ir nesse restaurante. E quando ele pergunta se ela mora por ali, ela fala que mora no próximo quarteirão. Ele se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. E em seguida pergunta se ele pode pegar o número dela. E como ela fala que tudo bem, ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que não. E respondendo à pergunta dela, ele fala que está solteiro e que está pronto para se misturar. Ele fala que ela tá muito bonita. Ela diz pra ele que é uma roupa casual que geralmente ela gosta de usar depois que sai da academia. Ele fala que também está indo almoçar e pergunta se ela quer uma carona. E então ela acaba aceitando a carona dele.
E dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela, o Nate convida ela para sair. E ela acaba aceitando e fala para o Nate que ela conhece muitos lugares na cidade que ele vai gostar de conhecer. E quando o amigo do Nate chega batendo no carro, ela pergunta o que está acontecendo. O Nate pergunta se realmente ele precisa fazer isso agora. E já o amigo dele fala que ele vai ter que sair do carro agora. O Nate pede para ele esperar e fala que ele só estava indo almoçar. Então o amigo do Nate pergunta o que eles estavam fazendo dentro do carro dele. O Nate explica para o amigo dele que ele estava contando para ela que ele acabou de se mudar e também que eles iam almoçar. E o amigo do Nate responde dizendo que ele está dentro de um carro que não é dele sem autorização e pede novamente para que ele saia do carro dele. Ela fala que quando entrou no carro, ela pensou que o carro era do Nate. Ele pede desculpas e fala que isso é muito embaraçoso. Ela fala que tudo bem e que ele não precisa se preocupar com isso. E depois que o Nate fala para ela que tentou impressioná-la com o carro, ela responde dizendo que ele chamou a atenção dela pela maneira educada que ele falou com ela, e que não é por causa de um carro que ela pensaria diferente. E percebendo que mesmo sem o carro ela sairia com ele, ele conta que é uma pegadinha e mostra a câmera para ela. O Landon começa a conversa dizendo para ela: "E aí, linda, tudo bem?" E depois que ela fala que está tudo bem com ela, ele pergunta o nome dela. Então ele se apresenta e fala que ela tá muito bonita. E depois que ela agradece, ele pergunta de onde ela é, e ela diz para ele que ela veio de Atlanta. Então ele pergunta o que ela tá fazendo por ali. E ela responde dizendo que veio com a família dela porque surgiu uma nova oportunidade. E também conta para ele que ela trabalha no restaurante e que ela tá indo agora encontrar os amigos dela. E depois que o Landon pergunta que tipo de comida eles servem lá, ela responde dizendo que é um restaurante francês e que eles servem bife e lagosta. Então ele fala para ela que ele gosta muito de lagosta. E já ela diz para ele que ele deveria aparecer por lá. E quando o Landon pergunta se ela tem namorado, ela diz que sim. Mas quando ele oferece uma carona mesmo antes de ver o carro, ela acaba aceitando. E ele fala que vai abrir a porta para ela. E dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela e vendo que não estava dando muito certo, ele pergunta se realmente ele não tem nenhuma chance com ela. E depois que ela diz pra ele que eles podem ser amigos, ele pergunta se pode ser amigos com benefícios. Mas ela diz que não. Mas depois ele acaba contando pra ela que é uma pegadinha e fala que ela passou no teste.